E aí, gente? Voltando do nosso encontro anual. Todo mundo me ouve bem agora? Que saudade que eu estava desse povo. Me contem como estamos. Todo mundo bem por aí? Gente, ainda não terminei de organizar as coisas aqui. Tem muita coisinha pós-evento. É sempre uma loucura, uns 15 dias antes, uns 15 dias depois. Não esqueçam um copinho com água. Como é que vocês estão se sentindo? Quem esteve no evento, quem ajudou ali na energia, como é que vocês estão pós-evento? Foi puxada as energias, hein? Eu, especialmente, eu senti bastante ali. Foi um dos eventos que mais eu senti, tá? Acho que o que eu mais senti. Meu plexo, meu Deus! Mas foi lindo, 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 lindo. Show de abertura com o pessoal do Rosa Amarela, né? As palestras foram incríveis. Eu estava lá, né? Eu estava presente. Show de encerramento com a Leila foi lindo. Muito bacana. Subi feito uma louca de novo lá em cima das madeiras lá. Mais uma vez a ponto de cair. Mas foi muito legal. E vocês, quais são as movimentações por aí? Quem teve presencial, né? Quem teve no camarote online, quem ajudou ali na sustentação das forças, né? Na ativação do GNA com o hashtag que foi ao vivo no YouTube, ativação do Toroidal, né? Que foi também ao vivo no YouTube comigo. E algumas pessoas estão me perguntando qual foi o resultado, né, energeticamente ali, o que aconteceu no evento, né? O que a gente trabalhou no evento, quais foram as manipulações de força, né? Para a gente ter um GNA, né, um DNA ativado, a gente precisa limpar a casa, né? Limpar o terreno ali, preparar o terreno para a construção de algo novo. Então foi o que a gente fez, né? O que houve ali? Os mentores trouxeram muitas cargas do nosso passado transcendental galáctico, das guerras galácticas, muita coisa para ser curada dessa época, né? Muita coisa também para ser curada de dentro da nossa raiz sistêmica aqui na Terra, né? Das nossas linhagens. Isso foi tudo trazido ali. Além, claro, de algumas presenças de irmãos, né, de baixa vibração desencarnado, ali presentes, tentando, né, perturbar algum de vocês ali. E isso faz parte, né? Entraram com autorização ali. Para quê? Para que a gente pudesse emanar muito amor para eles, né? Muita luz para eles. E a gente está num momento, né, de aceleração e de aproximação maior das forças galácticas, né, das forças ascensas. Não à toa, o próximo ano nosso é o retorno dos mestres, né? A presença mais efetiva, mais forte dos mestres aqui na Terra, dos mestres ascensionados, a força do nosso querido Francisco de Assis, Pai Seta Branca. Então foi um evento assim de, além de ativação do nosso GNA, de muita limpeza, né? De muita, muita, muita limpeza mesmo ali, né? De muita purificação, né? Do campo ali, tá? E claro, tem alguns pacientes meus que eu atendi ao longo dessa semana que ainda estão meio, meu Deus, onde que eu tô?
que eu estou fazendo aqui? Isso faz parte, isso é normal, tá? Vocês pegaram um copo com água? Pegaram? Deixa eu avisar aqui o pessoal das minhas turmas, dos grupos, que eu já estou online. Mas me contem, o que mais vocês sentiram ali? O que mais vocês sentiram, vocês que estiveram no presencial e que tiveram também no camarote, que auxiliaram ali também na ativação que foi para o YouTube? O que mais vocês sentiram? E o que vai luz sendo ancorada, né? É normal, por exemplo, vocês também terem alguns sonhos meio esquisitos, né? Depois do evento, isso é normal também, tá? Vocês terem algumas coisas meio esquisitas aí, isso é normal, muito normal, tá? Sentirem algumas forças, né, estranhas, é normal, tá? Porque tá limpando, né? Isso tá vindo ali do inconsciente para ser limpo, né? Não tem como uma força cristalina descer, né? Uma energia cristalina descer, se estabelecer completamente ali, sem a gente limpar o terreno, né? Isso faz parte. Vocês vão ficar, né, algumas semanas ainda sobre a influência, né, dessa energia que foi o nosso encontro, tá? Vai começar a mexer ali, a liberar, mas claro, à medida que vai liberando, vai ficando mais suave, mais suave, mais suave, mais suave. Mas não se assustem com algumas sensações no corpo, tontura, né? Ontem foi um dia também que particularmente eu tive muita tontura. Muita tontura, tá? Eu achei que eu fosse pifar, né? Tava segurando nas paredes, assim, ó. Andando segurando nas paredes, literalmente, tá? Normal também. Normal. Faz parte. Cansaço, sim, ainda tô um pouco, né? Ainda tô um pouquinho, porque como eu disse, não é só fazer o evento, né? Tem os 15 dias antes, que é a correria de antes, para deixar tudo perfeito para vocês, e tem os 15 dias depois, que é questão mais burocrática, né? Das questões da loja, questões de notas, essas coisas tudo. É a organização final, porque a gente leva uma parte da loja, traz de volta, tem que reorganizar tudo, né? E é trabalho ali braçal, né? E aí eu voltei naturalmente à minha rotina ontem, a trabalhar ontem com atendimento, dei aula já ontem, né, na mentoria, então aí hoje eu estou aqui com vocês. Então, nesse final de semana, sábado e domingo, aí talvez eu consiga descansar mais um pouco. E é normal, toda essa movimentação é normal, sem contar, né, que eu fico muito feliz em poder levar para vocês e trazer essas forças para vocês de alguma forma desses planos, né, superiores. A gente já está, óbvio, né, começando a trabalhar, a preparar ali as questões do ano que vem, que vai ser o retorno dos mestres. A Mãe Maria, né, já trouxe sua força, ela vai estar presente no próximo evento, incorporada em mim para abençoar todo mundo. Vai ser lindo, tá? Provavelmente a presença dela vai ser no sábado, tá? A gente já está organizando as coisas, né? Já está movimentando, já abri a inscrição da vivência nossa aqui em casa no feriado de carnaval, então a gente já vai movimentando as energias, né? E hoje, além de dar esse pequeno feedback de como que foi, né, de quais energias foram movimentadas no nosso encontro anual, o Pai João falando aqui que muitos de vocês ali, fossem no presencial, fossem no online, fosse ali no momento que estavam na sintonia da transmissão ali ao vivo, muitos irmãos desencarnados, chamados de cobradores espirituais, tiveram a oportunidade de passarem por vocês, né, de receberem o abraço, né, e o acolhimento de vocês. Então, muitas coisas
que poderiam estar travadas, enganchadas, emperradas na vida de vocês ali, materialmente falando, de um modo geral, pode começar a fluir melhor a partir de agora, né? Por conta de quê? Por conta dessa liberação, dessa movimentação energética, né, que nós fizemos ali, das liberações que nós fizemos. Não é só simplesmente participar, né? Ah, vou participar de um evento, vou assistir umas palestras, não é uma manipulação de força, né? É um processo, gente, de manipulação de energia, né? É um processo de manipulação de energia. Potente, forte, né? E expansivo. Liberação de traumas do passado, né? Liberação de dores do passado e trazendo a gente também para quê? Para a gente ter um pouco mais, né, de disciplina, né, e determinação no nosso dia a dia, né? Quantos de vocês aqui estão com dificuldade ou estavam com dificuldade de resolver suas questões do cotidiano? Ah, Neva, como é que você faz, né, para lidar com tantas informações e tantos projetos que vão chegando para você? Tantas questões ali, você está toda hora numa sintonia, recebe um curso, recebe uma canalização, organiza um evento, organiza outro, termina um, começa outro. Claro, né, óbvio, que a disciplina para tudo isso é uma chave muito importante ali. E se a gente não tiver organização para lidar com tudo isso, essa sopa vira uma bagunça, né? Como é que eu sei, Neva? Como é que eu vou saber, por exemplo, como é que eu me organizo melhor com tantas coisas para resolver, né? Com tantas frentes ali que eu tenho que estar trabalhando. Como é que eu faço, né, para me organizar em tudo isso? Como é que eu faço para me ajeitar em tudo isso? Primeiro você tem que querer, né? Primeiro você tem que gostar daquilo que você está fazendo. Tá, Neva, mas eu não gosto de estar onde eu estou. Aí a gente vai fazer o trabalho de quê? A gente vai fazer o trabalho de acolher o espaço, né? E as oportunidades que você está tendo ali. Para que você possa prosperar energeticamente, né? E ter uma boa disciplina no seu dia a dia. Não é fácil para mim também, gente, lidar com tantas coisas assim, né? Com tantos compromissos que eu tenho, tanto espirituais quanto materiais ali, questões da vida cotidiana também. Né? Terminar um evento, já começar a preparar outro, já abrir inscrições para outro e voltando para casa já sentir de abrir, né? De fazer a abertura do curso de registro acástico que tanta gente me pede e já estou trabalhando em tudo isso. Como é que eu faço, né? Para ir lidando com isso? Para organizar a minha vida. Aí uma dica para vocês. Vocês vão sentar, né? O que eu tenho que fazer? Vocês vão pegar uma canetinha, né? Ali, um papelzinho. Quais são as minhas tarefas do meu dia? Quais são os compromissos que eu tenho neste mês? Ou quais são os compromissos, né, agendados até quais são, o que é, o que tem. Você vai colocar ali numa lista. Mas aí como é que você vai fazer isso? Deixa para fazer isso, se possível, assim que você acordar, né? Assim que você acordar, deixa um papel, deixa uma canetinha do lado da sua cabeceira ali, tá? Do lado da sua cabeceira. Acordou, a primeira coisa que você vai fazer, vai pegar aquele papelzinho, aquela caneta, eu preciso fazer isso, e vai anotando o que você lembra. Isso. Eu tenho esse compromisso, esse. A ordem que sair ali para você, nessa lista de tarefa, é o que, digamos assim, você deve dar uma prioridade maior ali para você fazer.
seria o mais ideal para você seguir aquilo dali. Né, eu sou da velha guarda ali. Eu não gosto muito de usar, por exemplo, a agenda de computador, se bem que a minha equipe foi uma pressão para eu deixar que a minha agenda de atendimentos fosse no computador, no Google Agenda. Porque para mim, na época, ó, agendinha de papel, né? As minhas anotações é tudo em papel ali. Claro, cada um tem sua particularidade ali, mas eu anoto, gente, ali tudo que eu tenho que fazer. Eu tenho a listinha de tarefas e aí eu vou fazendo as coisas, executando as coisas que eu tenho que executar. Estou procurando aqui, mas tá emboladinho ali. E aí eu vou passando o marca-texto em tudo que eu realizei ali. O que eu tenho para realizar na semana, né? Tem a listinha ali e eu vou fazendo, ó. E é tão gostoso, né? Ir vendo, à medida que você vai cumprindo essas tarefas, você vai riscando ali, né? E finalizando. No começo, se você tiver dificuldade em executar essas tarefas, que a gente chama da procrastinação ali, invoca a presença do Arcanjo Miguel, invoca a força do Raio Azul, invoca essas presenças, né? Para que você tenha mais foco. Invoca essas forças. Você pode até muitas vezes, né? Você pode até muitas vezes ter uma inspiração ali. E por que que muitas vezes, mesmo você com inspiração, a coisa parece que não vai, né? A coisa parece que começa e interrompe ali no meio. Falta a coisa mais espiritual no meio aí. E às vezes a sua alma ela tá tão sobrecarregada, né, de questões ali de outras existências, de questões do teu cotidiano ali, de aborrecimento, de dores, de estresse que você viveu ou vem vivendo ao longo da sua vida, que aí, né, naturalmente vai havendo um desânimo para dar continuidade nos teus projetos que muitas vezes ou antes eram projetos que você, né, tinha até um ânimo, né, para executar ali. Mas quando você se conecta, pede a força, especialmente do Raio Azul, dos mentores do Raio Azul, para te darem, né, uma assistência, um suporte ali, você vai ter ajuda. É assim que eu faço, né? Invoca a presença do Raio Azul para dar conta de todos os compromissos ali. E uma coisa muito importante que vai te energizar, tá? Isso que eu vou falar para vocês vai energizar vocês no contínuo, tá? Isso vai trazer mais ânimo para vocês no contínuo das tarefas. É vocês serem pontuais e respeitosos com as pessoas às quais, digamos assim, tem algum envolvimento com a tarefa. Ou seja, se um compromisso envolve outra pessoa, quanto mais respeitador e pontual você for, mais energia chega para você para o contínuo, para você poder dar continuidade na coisa. Ou seja, eu já falei para vocês em outros momentos, né? Respeitar o tempo do outro. E é importante também entender, né, que disciplina não é você ser rígido, né? A palavra disciplina ali, ela vem do latim, discere, que significa aprender, né? Porque assim, quando você se abre para as experiências que você está tendo no dia ali, né? Para os compromissos que estão no teu leque ali diário, você está se abrindo para aprender também. Sem rigidez, mas entrando em uma onda de energia de aprendizado constante, de como se manter alinhado.
A disciplina, ela não vai tirar a tua liberdade. Na verdade, ela vai te dar direção e energia. É como um caule ali que sustenta a flor, né? O canal que direciona o rio, o corpo que serve ao espírito. Então, sem a disciplina, a energia se dispersa. Com disciplina, ela se manifesta. Simples assim, né? E essa disciplina, ela começa a aumentar, esse fluxo de foco e disciplina começa a aumentar quando você começa a respeitar as coisas em volta de você, né? Quando você começa a respeitar esse campo em volta de você. Você vai trabalhar, né? Recebendo poderes excepcionais. Você vai receber luzes especiais. Você vai ter mais inspiração, que é a própria luz. Você vai conseguir organizar a tua mente e você vai conseguir ter perseverança. Então a gente tem luz, organização mental, perseverança, perseverança, em outras palavras, força para conduzir-se nessa matéria. Onde 3 chakras especiais, se você também se alinha, se conecta com esses chakras, vão ajudar vocês nesse processo todo, que é o coronário, o laríngeo e o raiz. O coronário eu recebo, o laríngeo eu planejo, né? E o raiz eu realizo. Eu recebo, planejo e realizo. Coronário, laringe e raiz. Trabalhar com essas forças, com esses 3 chakras alinhados, né? Pedir a luz desses chakras na sintonia com a força do raio azul, vocês vão ver só o que vai começar a acontecer na vida de vocês na questão da organização, né? Para realizar um evento desse com vocês, eu fico em constante ali nas proximidades do evento, conversando com a equipe, né? Com a equipe de palco, que é a Viane que cuida ali do palco, com o Matias, que é a parte técnica, né? Com a equipe de segurança, com todo mundo. Por quê? Eu quero que saia tudo organizado, com os horários respeitados, a programação dos horários respeitadas. Pensando em quê? Pensando nas pessoas, pensando em respeitar vocês que estão ali, né? Pensando em respeitar a ordem das coisas de uma forma harmoniosa. Em respeito ao outro, a vocês. Então, a Neva falou que vai entrar 3 da tarde ali com ativação do campo toroidal. Tem que ser 3 da tarde. Tem que ser naquele momento ali. Porque as pessoas vão estar esperando. Existe um campo de pessoas esperando. E eu preciso respeitá-las. Por quê? Se eu não respeito, se eu não honro os meus compromissos, inevitavelmente eu posso aborrecer as pessoas, elas podem ficar chateadas, compreensivelmente, né? Elas podem ter se programado a vida delas se baseando naquele horário. Não, a Neva falou que vai ser 3 da tarde, então eu tenho que fazer não sei o quê. Não dá tempo. Se é 3 horas, vai até 3h15, tal. Então eu vou conseguir. E se não é nesse horário? Se eu falo 3, eu me apareço às 4. Não é nada bacana com as pessoas. Né? É extremamente desrespeitoso. Isso vai gerar o quê? Vai gerar uma desarmonia, vai gerar uma energia de estresse, fugindo completamente o propósito. E a gente começa a receber mais força de disciplina para as nossas próprias questões, quando a gente começa a pensar também no outro, né? A cuidar do outro de forma indireta ou direta. Aí você vai conseguir sair da sua procrastinação, né? Aí você vai conseguir virar algumas chaves importantes na tua própria vida. Como é que você vai sair de um marasmo, como se diz, né? De uma situação que você não consegue
se desenvolver, parece que tudo para, aí você chama de procrastinação, ou você pode chamar de estar, ou você pode chamar de desânimo. Enfim, como é que você vai sair de tudo isso se olhando para o externo, você não respeita o outro, né? O tempo do outro. Se você não tem um cuidado e uma gentileza com o outro, né? Acontece às vezes também, por exemplo, de no meio desse campo de espiritualidade que eu observo, né? Informações chegam para mim também, como por exemplo, de infelizmente pessoas tratarem bem a Neva, mas tratarem mal a equipe da Neva, ou tratarem mal outras pessoas em volta, mas tratam a Neva bem. Isso é bacana? Isso é bacana? Não, né? Sem a coerência harmoniosa, você não engana a espiritualidade, né? Você não engana a espiritualidade. Então, tratou bem a Neva, tem que tratar bem a segurança da Neva, o staff, as pessoas, em todas as pessoas que estão no evento. Ou você é ou você não é. E o que está sendo chamado para nós, né? O que está sendo chamado para nós é coerência também. E isso também influencia, né? Isso também influencia no nosso campo e o quanto de energia a gente vai ter para se conduzir nessa jornada nossa. E eu fico de olho em tudo ali, ó. Como é que você vai ter energia, né, para fazer as suas coisas? Se não tem essa coerência básica sua. É como eu sempre falo para vocês, eu bato sempre nessa tecla. A pessoa que vocês veem aqui, né, nas redes, de trás das câmeras aqui falando com vocês, é a mesma pessoa que vocês veem no evento, é a mesma pessoa que vocês veem dentro da minha casa. É a mesma pessoa. Vocês não vão ver incoerência disso. Porque nem eu nem sei como é que eu conseguiria ser dessa forma. Aqui eu trato vocês com carinho, né? Depois, de trás das câmeras, não. Isso não existe. Eu sou assim aqui na frente com vocês, nos eventos, fora dos eventos, é a mesma pessoa, né? Se não tiver isso, tem uma coisa muito errada aí que precisa de ajuste urgente. Urgente. Outra coisa muito importante para que você tenha, né, energia, disciplina para se organizar e cumprir com seus compromissos e suas responsabilidades. A autenticidade, né? O quanto você é autêntico. Isso é muito importante. Seja autêntico e reconheça também as suas fraquezas, os seus medos. Vocês sabem o que é também a procrastinação? Procrastinação não é preguiça, né? Procrastinação, muitas vezes, é um medo disfarçado, muitas vezes é aquele trauma da sua infância ali, né? Que desencadeia o medo de errar, de não ser bom o suficiente, de fracassar, de ser visto de forma errônea, daquilo que você está fazendo não dar certo. E aqueles bloqueios ali vão te impedindo de você dar continuidade naquilo que você tem que dar continuidade. Muitas pessoas falam, né, por aí. Ah, é preguiçoso, está procrastinando porque é preguiçoso. Não, você não sabe o trauma que o outro traz ali. O processo que o outro traz. Então, ali a alma dele traumatizada vai embargando a execução, né, dos processos, dos planos, porque traz um medo ali inconsciente, muitas vezes, de não ser boa bastante, de errar. Então, ela se trava para ela não dar continuidade e não passar por alguma situação constrangedora. E aonde que está o bloqueio nesse ponto mais específico da coisa? Isso está lá no teu chakra solar.
né? Que é o grande centro da ação e da autoconfiança. Então, quando há desequilíbrio ali, a pessoa, ela pode até saber o que fazer, mas ela não vai conseguir mover a coisa. Então, além, né, dos outros chakras que eu falei, para a gente mexer na energia, invocar ali a presença do raio azul, conectar né, com o coronário, sintonizando com a frase eu recebo, conectar com o laríngeo, sintonizando com a frase eu planejo, né, e com o raiz eu realizo, com o solar, que vai dar uma harmonização e vai envolver tudo isso. Tem tomado banho de sol? Tem tomado banho de sol? Vocês que têm dificuldade, que estão num processo de procrastinação, né, por conta de traumas, alguma coisa, cultivem dentro da sua casa, sabe o quê? Aquela florzinha linda, que parece um sol. Qual é? Girassol. Cultiva aquela florzinha na sua casa. Você vai ver o quanto ela vai te ajudar nesse processo para você sair da procrastinação. Quando eu digo cultivar dentro de casa, quer dizer que você sempre que puder tem essa florzinha ali num vaso, né? Tem um quadro de girassóis no seu ambiente de trabalho, né? Coloca um mantra na TV onde o fundo sejam girassóis, quando você estiver trabalhando. Você vai ver só o arquétipo dessa flor. E seguindo tudo que eu estou orientando a vocês, não tem erro. Você vai sair desse campo. Você vai conseguir. Cristais que vão ajudar muito vocês, por exemplo. Tá, eu tô com os meus aqui, ó. Citrino puro. Citrino do sol, do chakra solar. Olha o tamanho dele. Jaspe vermelha. Tamanho da minha. Jaspe vermelha bruta. Olha. Quartzo fumê. Olha o tamanho do meu. Do meu quartzo fumê. Isso aqui vai trabalhar muito a tua energia solar ali e o teu equilíbrio material. Perto de você ali. Viram o tamanho do meu fumê? Olha o tamanho dele. Tamanho do rapaz. Olha, pesado. Eu adoro esse aqui. Claro, para vocês podem ser menorzinho, não precisa ser um negócio desse tamanho, mas aqui eu me apaixonei nesse aqui, eu catei ele também. Também a minha jaça podia ser menorzinha, mas o tamanho da pedra. Tamanho que vocês acharem bacana aí, vocês acharem ideal. Juntando tudo isso, né, com a força, invocar a força do Arcanjo Miguel, trazer essa energia do Arcanjo Miguel e seguir essas dicas que eu estou falando para vocês, vocês vão ver só. Vocês vão começar a conseguir se organizar na vida de vocês. Porque eu consigo, vocês conseguem também. Eu consigo fazer, vocês também conseguem. Põe na ponta do lápis. Põe na ponta do lápis. O que você tem que resolver? Né? O que você tem que fazer? E vai executando, invocando essas presenças que eu falei. Defina por etapas também. De manhã eu vou fazer essas 3 coisas. De tarde eu vou fazer essa. No fim do dia eu vou fazer essa. E, né, a disciplina sagrada é o ritmo. Coloca uma musiquinha bacana que você gosta. Um cafezinho ali, né? Desliga o celular para não ficar chegando notificação.
Eu faço isso quando eu tô concentrado aqui. E ó, e vai fazer. E aí, quando chegar a noite, no final do dia, você vai celebrar o que você conseguiu fazer. E não ficar, ai, mas eu tinha que ter feito. Não, você vai ficar feliz pelo que você já fez. E fazendo tudo aos pouquinhos, por vez, no seu tempo, no seu ritmo e sem afobação. E aí a coisa vai fluindo. Você vai se sentindo cada vez melhor, né? Cada vez mais realizada, cada vez mais realizado, cumprindo o seu propósito aqui na Terra. E o que é? Tem muita gente que me pergunta: qual é o meu propósito, Neva, aqui na Terra? O que que eu vim fazer na Terra? Você veio sustentar a luz aqui, criatura de Deus. Você veio sustentar a força aqui embaixo. Você veio trazer energia aqui para baixo. Ah, mas eu queria saber a minha missão assim. A sua missão é aí onde você está. Pronto. Não é uma coisa estrambólica. Ai, eu achei que fosse uma coisa. É, não, é aí onde você está. Começa aí onde você está. Para de ficar procurando outra coisa fora. A tua missão é essa. Ah, mas eu queria que fosse. Tá, enquanto você não resolver isso aí onde você tá, esquece outra coisa. Tá? Tem gente que chega para mim, ah, Neva, queria saber qual é a minha missão. Tá, mas você tá cumprindo aí já, pelo menos aonde você tá agora? Para de ficar olhando lá para longe, minha filha. Olha onde você tá agora. O que que você tem agora? Ah, hoje eu tô fazendo isso. Então pronto, é aí. Sabe por quê? Muitas vezes a pessoa quer fugir, vem com essa coisa. Ai, cadê minha missão? É para quê? Ela quer fugir, ó. Ela está se sabotando, querendo fugir dos compromissos que ela assumiu antes da sua encarnação. Procurando outra coisa para saltar fora dali de onde ela está. Já teve gente que ficou chateada comigo, né? Porque em sessão eu falei assim, a pessoa perguntou, qual é a minha missão? Eu falei, aí, onde você está? Ai, não pode ser. Eu falei, pois então, por que você me chamou para te falar? Você me chamou para quê? Você quer ouvir o quê? Que eu te diga que a tua missão tipo, ser conhecida no mundo inteiro, famosíssima, riquíssima, aí você quer ouvir de mim. Você não vai ouvir isso, porque não é. Pode procurar outra pessoa, mas de mim você vai ouvir o que é. Ah, então minha missão é ficar aqui onde eu estou, né, com essas... é isso aí. Nossa, que triste. Ah, pobre de você falando isso. Você vai ter que voltar com mais tempo ainda para ficar onde você está. Né? Porque muitas vezes você quer fugir do teu compromisso que você assumiu diante da espiritualidade e vem, né? Acaba vindo como é que eu posso dizer, com essa ideia na cabeça de deslumbre, né? De que o mundo tem que estar em volta de você, de que a tua missão é você ser um artista, uma pessoa maravilhosa, que o mundo todo vai te ver, você vai passar, você vai ter fotos tirando fotos suas, né? A tua missão, essa é a tua, é isso que você quer, a maioria das pessoas é isso que quer. Não consideram a missão estar na casa onde você está, com os parentes que você tem, fazendo o trabalho que você tem que fazer. Ai, credo, a minha missão é ser bancária, a minha missão é ter um irmão chato, uma irmã chata, a minha missão é ser mãe de um menino que não me respeita. É. Por enquanto você não acolher isso amorosamente, não espera que eu não vou te falar outra coisa diferente. É isso aí. Aí você vai procurar quantos terapeuta for aí, se tiver algum que não seja alinhado, ele vai falar o que você quer ouvir. Mas de mim, você vai ouvir a verdade. Ai, Neva, eu não vou mais atender com você. Não. Seja feliz.
mas eu não vou falar o que você quer. Vou falar a verdade. Até porque eu tenho um juramento. Essa é a minha missão, falar a verdade também. Então, gente, isso também faz parte do teu processo aqui na Terra. Aprender, né, a viver de uma forma amorosa e parar de ficar procurando a missão do ego, né? A missão do floreamento. Não estou dizendo que é ruim você ser uma pessoa conhecida, você ser uma pessoa famosa. Não estou dizendo que é ruim, mas a partir do momento que você quer constantemente fugir da onde você está, né? Com deslumbramentos externos, com criações mentais de que minha missão não é essa, meu lugar não é aqui, né? Ah, meu lugar não é aqui. Então é aonde, pelo amor de Deus? Tu veio para cá, é aonde? Começa que tua missão é na Terra, né? Ah, minha missão não é aqui. Mas como se tu tá aqui, criatura? Como é que não é aqui, filha de Deus? É aqui. Minha missão não é nesse trabalho. É, porque você tá aí. Por enquanto é. Você tá aí. Minha missão não é com essas pessoas em volta de mim. É. Por enquanto é. E você não vai sair daí, filha, enquanto você não aceitar isso de forma harmoniosa, de forma amorosa. Aí sim, você começa a se tornar apto a galgar novos degraus, né, ali. Se não, não tem o que fazer. Você vai você vai permanecer presa naquele ciclo de energia ali. Pode ficar chateadinha comigo, pode ficar chateadinho comigo. Eu vou procurar autoterapeuta. Vai que daqui a pouco você volta atrás de mim de novo. Eu já conheço. Eu sei como é que é, né? Pode. É aquela mesma história, aquele mesmo esquema lá. Ai, Neva, encontrei minha alma gêmea. Aí vem para mim, eu olho e falo, não é. Ai, Neva, você me decepcionou. Eu te decepcionei? Você se decepcionou, minha filha. Mas ele é minha alma gêmea. Não é. Mas eu já vi, desculpa, criança, mas você tá errada. Não é. E a pessoa sair do meu consultório chateada comigo. Nunca mais eu volto aqui. Vá com Deus. Mas você vai voltar daqui a 3 meses. Daí o que acontece? O presente de Deus trai ela me volta depois de 3 meses. Depois de um dia que eu avisei. Então, o que você quer para sua vida? Verdade, né? Verdade. Sair de mentiras, sair de enganos. Ou você quer permanecer nessa ilusão aí, também da sua cabeça, que a minha missão é salvar o mundo. Ah, minha filha, não queira isso, pelo amor de Deus. Não queira isso, filha, pelo amor de Deus. Não queira isso. Vai ver tua vida, né? Como é que a gente sabe que a gente cumpriu nossa missão em algum lugar? Quando naturalmente, vejam essa frase em caixa alta aí, tá? Naturalmente, os laços, as coisas vão se dissipando de forma harmoniosa, né? De forma suave. E até porque, né? Isso mesmo, Ana, naturalmente desse jeito. Até porque, quando você está concluindo, quando a missão sua está concluindo, é uma coisa natural, assim, leve. Não tem uma inquietude angustiante. Pode até ter uma agitação interna, aquela borboletinha na barriga, né? Aquela energia aquela energia de expectativa de um novo, mas é uma coisa gostosa, né? É uma coisa suave. É uma coisa que você vai, né? Você vai, aquela coisa vai acontecendo. E não vale, dona Gisele, chutar o balde para acelerar o negócio. Não vale essa história. Não vale. Porque senão, se você chuta o balde volta. Né? Chuta o balde, daqui a pouco o balde volta. Chuta o balde, você chega em casa, o balde tá lá. Na sua casa, na sua cama. Te esperando. Porque não terminou. Né?
Aí, Neva, mas a minha missão eu acho que é fazer isso, isso, isso. Tá, pode até ser. Sua missão pode até ser. Neva, um exemplo. Neste momento, eu estou aqui trabalhando num banco. Mas eu acho que a minha missão é ser uma terapeuta energética de barra de axis. Joia, pode ser. Pode ser. Mas enquanto você não se harmonizar ali no banco, esquece esse outro lado. Esquece. Ai, Neva, vou chutar o balde. Eu vou porque eu sei que é isso. E eu falo, fia, não vai que não é. Não agora. Você vai, tudo bem, vai dar ruim. Daqui a pouco você volta pro banco de novo. Porque não concluiu ali. Não concluiu. E é por isso que muitas vezes, né? Muitas vezes você não tem energia para produzir e sair de um estado de procrastinação ou qualquer coisa assim. Porque você está insatisfeito, insatisfeito, você não se harmoniza com o que você é, onde você está e fazendo o quê. Enquanto você não se harmoniza com isso, não tem como você dar um outro passo. Isso vale para tudo, né? Isso vale para tudo. Daí dentro do campo do relacionamento que alguém perguntou aqui, é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso também. Tipo, você está feliz ali? Aquele relacionamento tá te trazendo felicidade, alegria, bem-estar, leveza? Não está trazendo isso? Se conecta com os teus mentores, se conecta com a tua espiritualidade interna, né? E pede que te guiem para o melhor caminho para você. Sempre de forma muito harmoniosa. Se for sair chutando balde na energia vai dar ruim. Você continua mais presa ainda do que nunca. Tô falando. É assim que funciona. Tá, né? Pra fazer tudo o contrário, você falou. Então tá. Depois não avisa. E por que que a vida às vezes bagunça em todos os campos, né? Que nem a Ana Lu tá falando aqui. Por quê? Às vezes a vida bagunça em todos os campos para você fechar um pouco o olho e vir um pouco para dentro. Parar de ficar criando expectativas nesse externo. Tudo que tem acontecido em nossa vida, né? Tudo que tem acontecido na nossa jornada, especialmente, né, de 2012 para cá, né, que a gente começou a receber um influxo maior de energias do sol, das estrelas, dos nossos familiares das estrelas, tudo que tem acontecido, tudo é para o nosso crescimento e amadurecimento. Então, em se tratando de missão, acolham o lugar onde vocês estão, né? Quando eu digo acolher, eu não quero dizer que vocês têm que ser conivente com certas coisas. Eu quero dizer que vocês se harmonizem com a coisa, porque se vocês estão em um ambiente que vocês não estão mais felizes, que aquilo não está legal e vocês gostariam de mudar, vocês têm que mudar a vibração dentro de vocês para que vocês sejam levados para outro canto. Chutar o balde, xingar, bababá, bababá, vai só prender você naquela estrutura. Isso é uma lei. É uma lei cósmica. Deus fez assim. A deusa fez assim. Ah, por quê? Eu não sei, mas é assim. É assim. Você quer mudar de um padrão, mas você emitindo aquele mesmo padrão. Isso é uma lei. Né? Os afins se atraem. Não é assim? Como é que você vai cumprir a tão espetacular
missão gloriosa que você gostaria de ter, sem a simplicidade do teu ser, sem o amor no teu coração, como que você vai? Hum? Como é que você vai receber comandos de luz da mais alta espiritualidade luminosa? Hum? Como que você vai? Se na frente da neva você fala que ela é linda, maravilhosa, que você é incrível, que seu trabalho é incrível, mas você está falando, tratando mal o meu segurança ali na entrada do meu camarim. Como? Hum? Não se engana a espiritualidade. Não dá. É olhar para nós, é fazer esse trabalho interno, é fazer esse ajuste interno, é fazer essa coordenação interna e é garantido. Titia Neva assina embaixo, ó. Dá certo. Faz que dá certo. Faz o que eu tô orientando que dá certo. Vai dar certo. Você vai sair desse estado de procrastinação, de engancho na vida. Tá? Tenho certeza disso. E agora, nós vamos nos conectar com a força do Arcanjo Miguel, com a força do raio azul, todo mundo de olho fechado. Vamos trazer essa energia do raio azul para que a gente possa fazer o que a gente tem que fazer de forma harmoniosa, mas constante. Olhos fechados. Jesus, divino e amado Mestre. Aqui estamos, Jesus, mais uma vez nessa sintonia. Vem invocar as forças luminosas da mais alta magia. Ó Jesus, permite a chegada até aqui das forças do raio azul. Emite, Jesus, todo o teu poder. Invoco a força do Arcanjo Miguel, meu Pai, as forças do raio azul, do Mestre Eumória, da Fraternidade Azul de Sírios. Cheguem até aqui. Invoco as forças das Pleiades, de Órion, de Alpha Centauri, de Capela, de Lira, as forças de Andrômeda, de Arcturus, as forças do Comando Asta e da Federação Galáctica como um todo. Invoco as forças dos mestres ascensionados, de todos os anjos e arcanjos, as forças dos caboclos e das caboclas, desse povo bendito da mata, dos pretos velhos, das pretas velhas, dos orixás, dos xamãs. Invoco a força raiz da terra, a força dos 4 elementos, a força dos cavaleiros das legiões, das amazonas, das guias, das pombagiras, dos exus guardiões. Invoco toda a força dos médicos de cura, do Comando Santa Esmeralda, do povo cigano, de todos os nossos mentores e guias, para estarem aqui neste momento e nessa sintonização. Emite, Jesus, toda a força-luz para o nosso plexo solar, para que tenhamos dinamismo em nossa vida, coragem, determinação, disciplina. Que os nossos chakras estejam em harmonia. Em especial o coronário, laríngeo,
raiz e solar. Para que possamos nos conduzir nessa realidade física. Ó Jesus, amado Mestre, aqui estamos mais uma vez, Senhor, nessa sintonia. Permite também que as forças de cura se desloquem até aqui, abençoando as águas que iremos tomar depois. Com cura, com energia luz. Amado Mestre, nessa sintonia, Jesus, todos em um só pensamento, em um só coração. Que essas forças, Senhor, alcancem e iluminem a todos os ambientes da terra onde haja maior necessidade. As zonas astrais, etéricas, a todos os ambientes da terra física, onde ainda haja guerra, confronto, conflito, dor. Ilumina, Jesus, esses ambientes. Ilumina, Jesus, os pensamentos dos nossos governantes no mundo inteiro. Ilumina, Jesus, dando conforto àqueles que se encontram enfermos, perdidos e sem rumo. Dá-lhe, Senhor, a cura, dá-lhe, Senhor, a paz. Dá-lhe, Senhor, um direcionamento. Guia, Jesus, as nossas almas em direção ao mais perfeito equilíbrio e harmonia. Emite, Jesus querido, todo o teu amor. E mais uma vez, Senhor, nessa sintonia, te entrego os meus olhos, a minha boca, os meus ouvidos e o meu coração. Inteiramente todo o meu ser pela verdade, nada mais que a verdade, mas somente a verdade. Te entrego todas as minhas faculdades físicas e espirituais para serem orientadas e repartidas somente pela verdade, nada mais que a verdade. Jesus, faz com que uma aura de paz caia sobre todos. Ó grande arcanjo Miguel, arcanjo Miguel, força bendita do raio azul, vinde, meu Pai, com sua espada de luz, cortando toda negatividade, afastando todo mal. Visita, arcanjo Miguel, o lar, o ambiente de trabalho. Visita, Miguel querido, afastando toda sombra, criando um campo de proteção divina, de proteção divina, de proteção divina, impenetrável, e afastando toda e qualquer corrente negativa que tente atrapalhar a jornada, o caminho destes nessa sintonia. Que tenhamos coragem, que tenhamos força, que tenhamos luz para nos conduzir neste mundo, fazendo o que nós temos que fazer, executando o que nós temos que executar. No espaço que nos cabe, onde os nossos destinos kármicos prepararam para o nosso processo especial de evolução. Jesus, dá-nos clareza e leveza em nosso caminhar, Mestre. E nós te agradecemos por tudo que nós temos recebido. Divina Mãe Maria, Mãe Maria, Mãe Maria, Senhora da Regeneração. Abençoa a Mãe, permite que pétalas de rosa caiam sobre todos nós neste momento, nos trazendo tranquilidade, leveza, harmonia e paz.
Graças a Deus. 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 Todo mundo bem por aí? Como estamos? Voltando para esse corpício, reassumindo essa energia mais uma vez. Puxem o ar. Soltem. Graças a Deus. Graças a Deus. Faz que dá certo. Direitinho. De forma bem harmoniosa. Tomem um copo com água. Respirando, respirando, respirando. Graças a Deus. Graças a Deus. Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Todo mundo em paz? Graças a Deus. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Muita gratidão mesmo. Tava com saudade das nossas cestas. Vamos para as fotos. Todo mundo tira foto. Compartilha por aí. Solta nos grupos, tá? Um beijo. E a gente vai se falando, tá bom? Tenha um final de semana maravilhoso. E para eu não esquecer, já abri as inscrições, tá? Para a Vivência Neve aqui em casa. São 2 turmas, dia 14 de fevereiro, um sábado, e dia 15 de fevereiro, um domingo, tá? O tema de 2026, no feriado do Carnaval, vai ser o resgate da criança interior, tá? Quem sentir de vir passar o Carnaval aqui comigo, na minha casa, tá? Vai ser bem bacana, mais uma vez, tá bom? E, atendendo a muitos pedidos também, finalmente eu vou dar um curso de registros acásticos, de leitura de registros acásticos, tá? Pra vocês entenderem como é que eu faço para fazer a leitura dos registros, né? Para pegar ali o campo, né? O passado, presente, futuro, tá? Para acessar essa biblioteca. Eu deixei o grupo aqui de candidatos, quem sente o chamado para fazer parte desse curso, tá? Deixei aqui fixado, é nesse grupo aí que eu vou colocando as informações, tá?
Acredito que sim, Úrsula. Acredito que sim. A roda do ano é com o Luiz. Acredito que sim. Tá? Então, qualquer coisa é só entrar nesse grupo aí, tá? Vou deixar também na descrição aqui do YouTube, tá? Pro grupo de candidatos, tá bom? E é isso, tá? Tem alguém perguntando sobre inscrição da vivência, né? Vou deixar também aqui. Quem não viu ainda, que veja. Tá aqui, tá? Entendido? Certo? Qualquer coisa, chama na assessoria, né? A gente fez um coro lá no auditório para chamar a turma da assessoria. Um beijo no coração e a gente vai se falando, tá bom?